Eu estava sentado na varanda, como fazia todas as tardes desde que me aposentei. O sol já começava a cair atrás das árvores do quintal, pintando o chão de laranja e sombra. O celular, que quase nunca tocava, vibrou 2 vezes sobre a mesa. Peguei sem pressa, achando que era mais uma promoção de operadora. Mas quando vi o nome na tela, meu peito apertou. Clara. Minha filha não era de mandar mensagens assim, de repente. Pai, pegue o álbum de fotos antigo e saia de casa. Li 2 vezes, achando que tinha entendido errado. Respondi quase rindo. Como assim sair de casa? Para onde? A resposta veio segundos depois, seca, sem emoji, sem explicação. Antes que eles encontrem. Naquele instante, algo mudou no ar. Um silêncio pesado caiu sobre mim, como se a casa tivesse parado de respirar. Olhei em volta, confuso. As paredes, as fotos, o relógio antigo de Jameson que fazia tic-tac no corredor, e tudo pareceu se afastar de mim. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas o tom da mensagem... O tom era o mesmo que ela usava quando era criança, e eu via algo quebrar na cozinha antes que eu visse o estrago. Urgência, medo e uma espécie de aviso contido que só quem é pai reconhece. Escrevi: Clara, o que está acontecendo? Mas os 3 pontinhos de digitação sumiram antes de qualquer resposta. Esperei 5 minutos, depois 10. Nada. Então veio só uma última mensagem. Faz o que eu disse, pai. Agora. E não atenda ninguém até eu falar. Fiquei parado, olhando o celular como quem encara um enigma. Na televisão, o noticiário passava sobre trânsito e política, mas as palavras não faziam mais sentido. Levantei devagar. Fui até o quarto e abri o armário. Lá em cima, na prateleira mais alta, estava o álbum de couro marrom. O mesmo que minha esposa, Helena, insistia em manter guardado, mesmo depois que ela morreu. Eu quase nunca mexia nele. Parecia um relicário de um tempo que não voltava. As fotos da nossa casa antiga, os aniversários da Clara, as viagens que eu dizia que faria de novo e nunca fiz. Peguei o álbum. Era mais pesado do que eu lembrava. O cheiro do couro misturado com o pó dos anos me trouxe uma pontada no peito. Tentei não pensar, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Por que minha filha me mandaria pegar isso e sair de casa? O que poderia haver num álbum de família que justificasse essa pressa, esse tom de alerta? Quando fechei o armário, percebi algo que me fez gelar. O portão da frente estava aberto. Eu tinha certeza de que o trancara. Saí devagar até a varanda, o álbum apertado contra o peito. Um vento frio passou, e por um instante, juro que ouvi passos na calçada. Mas quando olhei, só havia o carro do vizinho estacionado como sempre. Ainda assim, o medo tinha se instalado em mim de forma estranha, não como pavor, mas como um instinto. O tipo de medo que você não entende, apenas obedece. Peguei uma mochila pequena, coloquei o álbum dentro, junto com uma muda de roupa, os remédios e o carregador do celular. Antes de sair, caminhei pela casa olhando cada cômodo, como se estivesse me despedindo. O retrato de Helena na sala me observava, sereno, como quem sabia de algo que eu não. Olhei para ele e murmurei: Não sei o que está acontecendo, mas parece que não acabou, não é? Tranquei a porta. Entrei no carro e comecei a dirigir sem destino. A rua estava vazia, o ar parado. De repente notei um carro preto parado na esquina, com o motor ligado. As janelas escuras não deixavam ver quem estava dentro. Parei por um segundo, tentando convencer a mim mesmo de que era coincidência. Mas quando segui, o carro também seguiu. Acelerei, virei em 2 esquinas, depois entrei numa rua de terra. Só quando olhei pelo retrovisor e vi que o carro tinha sumido, respirei fundo. Estacionei ao lado de um posto de gasolina fechado, apaguei as luzes e fiquei ali, em silêncio, por quase meia hora, ouvindo apenas meu coração bater. Peguei o celular de novo, nenhuma nova mensagem.
Tentei ligar para Clara, mas chamava e caía. Mandei outra. Estou fora de casa. Peguei o álbum. Fala comigo, por favor. Silêncio. Então foi ali, dentro do carro, que comecei a folhear o álbum pela primeira vez em anos. As primeiras páginas eram inofensivas. O casamento, o nascimento da Clara, as férias no litoral. Mas conforme virava as folhas, percebia algo sutil e perturbador. Algumas fotos haviam sido arrancadas. E não de forma aleatória, apenas de certos períodos, entre os anos 1994 e 1996. 3 páginas inteiras, apenas marcas rasgadas e resíduos de cola. Na última página, ainda inteira, uma foto me fez parar. Era Helena segurando Clara no colo, no jardim da nossa antiga casa. Ao fundo, um homem, um rosto familiar, mas que eu não via há décadas. Fiquei olhando aquela imagem por longos segundos, o estômago se revirando, o carro na esquina, o portão aberto, o pedido urgente da minha filha. Tudo começou a se misturar numa névoa de desconfiança. Foi então que senti. Isso não era apenas um álbum, era uma lembrança que alguém queria apagar, e outra pessoa, minha filha, estava tentando salvar. Liguei o carro de novo e peguei a estrada sem destino certo, apenas uma ideia fixa. Precisava descobrir o que havia naquele álbum que valia o risco de ser encontrado. Atrás de mim, o sol sumia por completo. Na frente, a estrada se estendia escura e silenciosa. E eu só conseguia pensar na última mensagem que ela me mandou. Antes que eles encontrem. Quem eram eles? E o que, afinal, eles estavam procurando? A estrada à noite parecia interminável. As árvores formavam um túnel escuro dos dois lados, e o farol do carro iluminava só o suficiente para me lembrar do quanto eu estava sozinho. O álbum estava no banco do passageiro, preso pelo cinto de segurança, como se eu tivesse medo que ele desaparecesse se virasse uma curva mais brusca. Não era medo de perder fotos antigas. Era algo mais instintivo, quase animal. Aquela coisa que grita dentro de você. Proteja isso, mesmo sem saber por quê. Peguei a estrada que levava ao interior, em direção às montanhas. Era o único caminho que eu lembrava de cor. Aquele que eu e Helena fazíamos quando queríamos escapar do barulho da cidade. A cada quilômetro, a dúvida crescia. Quem eram eles de quem a Clara falara? E por que justamente o álbum? O relógio do painel marcava quase 10h30 quando o carro começou a dar sinais de cansaço. O motor, velho como eu, resmungava a cada subida. Estacionei em frente a uma pequena pousada à beira da estrada, o tipo de lugar onde ninguém faz perguntas e ninguém responde se você fizer. O letreiro piscava: Pousada Horizonte Azul, desde 1983. O mesmo ano em que Helena e eu compramos nossa primeira casa. Coincidência ou não, senti um nó apertar no peito. O recepcionista era um homem baixo, calvo, com olhos de quem já viu muita gente fugir de alguma coisa. Perguntou apenas o nome e quantas noites eu ficaria. Respondi 2, sem saber de onde tirei esse número. Paguei em dinheiro e levei a chave do quarto 7 no final do corredor. O cheiro de madeira velha misturado com mofo me lembrou o sótão da casa da minha mãe. Fechei a porta com 2 voltas na chave. Encostei o álbum sobre a cama e sentei na poltrona. O celular seguia mudo. Nenhuma mensagem nova, nenhum sinal da Clara. A última ligação registrada era a dela, há quase 4 horas. Tentei de novo, e a voz fria da operadora respondeu: Este número está temporariamente indisponível. Foi nesse momento que percebi o som lá fora. Um motor desligando. Fiquei imóvel, o ouvido atento. Passos na brita. Depois, silêncio. Levantei devagar, caminhei até a janela e puxei a cortina só o suficiente para ver. Um carro preto parado do outro lado da rua. O mesmo modelo que eu tinha visto perto da minha casa. Nenhuma placa visível, os faróis apagados. Mas mesmo à distância, eu podia sentir os olhos me observando de dentro dele.
Afastei a cortina e apaguei as luzes. O quarto mergulhou em penumbra. Sentei na beira da cama com o álbum no colo, o coração batendo num ritmo que eu não sentia desde a época em que corri atrás de ônibus. Não era coincidência. Eles, quem quer que fossem, sabiam que eu tinha o álbum. E se sabiam disso, era porque alguém dentro da família falou demais. Mas quem? Helena já não estava aqui. Restava apenas a Clara. E a ideia de que ela poderia estar em perigo me fez suar frio. Passei o dedo pelas bordas do álbum, sentindo a textura do couro. A capa estava mais gasta do que eu lembrava. Havia marcas de pressão no centro, como se alguém tivesse tentado abrir uma parte oculta, talvez um compartimento. Mas eu estava cansado demais para investigar. Decidi apenas dormir um pouco, com o álbum debaixo do travesseiro, como quem protege um segredo. Não sei quanto tempo passou até o barulho me acordar. 3 batidas secas na porta. Parei de respirar. O relógio digital piscava 2h14 da manhã. Ninguém deveria bater naquela hora. Fiquei em silêncio contando os segundos. Mais 3 batidas. Depois uma voz, calma, masculina. Senhor Augusto, o senhor esqueceu sua identidade na recepção. Congelado, eu sabia que não. Eu tinha guardado a carteira no bolso da calça, como sempre. Deixa aí na porta, por favor. Minha voz saiu rouca, disfarçando o medo. Mas do outro lado, não houve resposta. Só o som de passos lentos se afastando. Olhei pela fresta da janela e vi o vulto de um homem descendo as escadas, indo direto para o carro preto. Ele entrou, ligou o motor e foi embora sem olhar para trás. Aquela madrugada foi longa. Fiquei sentado até o amanhecer, observando o céu clarear pelas frestas da cortina. Quando finalmente o sol subiu, desci até a recepção. O mesmo atendente estava lá, folheando um jornal. Perguntei se alguém tinha ido até o meu quarto durante a noite. Ele franziu a testa. Não, senhor. Só o senhor e mais 2 hóspedes estão aqui. Ninguém subiu. Senti um arrepio percorrer minha nuca. A voz que me chamara sabia meu nome, mas eu não lembrava de tê-lo dito a ninguém. Pedi café, mas nem consegui beber. O gosto de ferro na boca não me deixava. Decidi sair, dirigir até o centro da cidade e encontrar um lugar seguro. Talvez um café com Wi-Fi. Precisava descobrir o que havia de tão importante naquele álbum. Antes de sair, deixei o quarto arrumado, mas peguei algo da mesa de cabeceira. Uma pequena chave enferrujada que encontrei ali ao lado do abajur. Parecia velha demais para estar esquecida por acaso. Guardei no bolso. Por algum motivo, ela parecia parte de algo. Na estrada de novo, o carro preto não estava mais atrás de mim, mas a sensação de ser seguido continuava. Cada farol no retrovisor me fazia acelerar um pouco mais. Estacionei num posto de beira de estrada. Pedi um café forte e sentei perto da janela, o álbum aberto sobre a mesa. Folheei com calma, página por página, e percebi algo que não tinha notado antes. No canto inferior da contracapa, um pequeno relevo sob o forro de tecido, como se houvesse algo escondido ali dentro. Com a ponta de uma caneta, forcei o tecido e ouvi um leve estalo. De dentro, caiu um envelope pequeno, dobrado em 4. Estava lacrado, mas o selo já quebrado pelo tempo. No canto, uma caligrafia que eu reconheceria mesmo de olhos fechados. Helena, se você está lendo isto, é porque as coisas saíram do controle. Meu coração parou por um segundo. A letra dela, viva, nítida, ali diante de mim. O resto do texto estava borrado, mas dava para ler fragmentos. Confie apenas na Clara. Não deixe que ele encontre. Tudo o que fiz foi para proteger vocês 2. Guardei o envelope com cuidado. Olhei pela janela do posto e vi o reflexo do carro preto passando lentamente pela estrada, a poucos metros de distância. Eles ainda estavam lá. E agora eu tinha certeza. Helena sabia de algo que morreu com ela. E minha filha acabava de me colocar no centro disso tudo. Peguei o álbum, o envelope e a chave e saí do posto sem olhar para trás.
Eu não sabia exatamente o que estava prestes a descobrir, mas sentia que nada do que eu achava conhecer sobre a minha própria família era verdade. Dirigi até onde o sinal do celular sumiu. Queria silêncio, queria espaço, queria pensar. Quando o posto de gasolina ficou pequeno no retrovisor, senti o coração finalmente desacelerar. O vento da manhã batia no rosto e pela primeira vez desde a mensagem da Clara, percebi o quanto minhas mãos tremiam. O álbum estava sobre o banco do passageiro, aberto na página onde a letra da Helena ainda parecia viva. As palavras dela ecoavam na minha mente, cortadas, enigmáticas. Confie apenas na Clara. Não deixe que ele encontre. Tudo o que fiz foi para proteger vocês. Mas proteger de quem? De mim? De alguém que conhecíamos? Estacionei o carro num mirante vazio, um lugar que Helena adorava visitar nos nossos aniversários. Ali, o som do vento misturado com o canto distante dos pássaros dava a sensação de que o mundo inteiro estava suspenso. Abri o álbum de novo, agora com calma. As páginas rangiam como se também quisessem falar. As primeiras fotos eram memórias simples. O nascimento da Clara, os natais em família. Helena segurando o bolo com aquele sorriso que parecia sempre esconder um segredo bonito. Mas conforme avançava, algo mudou. As fotos seguintes pareciam diferentes. Havia um padrão que eu nunca tinha percebido antes. Em várias delas, um mesmo homem aparecia ao fundo, às vezes desfocado, às vezes nítido demais, como se quisesse ser notado. Um homem de cabelo grisalho, olhar firme, sempre um pouco atrás da família, mas nunca longe o suficiente para ser coincidência. Revirei a memória tentando lembrar. E então o nome veio seco, como um soco. Eduardo, meu cunhado. O irmão mais novo da Helena. O mesmo que me ofereceu ajuda com as finanças depois que ela adoeceu. O mesmo que sugeriu que eu assinasse alguns papéis para agilizar o inventário. E o mesmo que eu nunca mais vi desde o enterro. As fotos paravam exatamente ali. Depois daquele período, entre 1994 e 1996, como se Helena tivesse decidido não registrar mais nada. E foi nesse ponto que notei algo estranho na contracapa. Pequenas marcas circulares, como impressões de um chaveiro pressionado contra o couro. Peguei a chave enferrujada que havia encontrado na pousada e comparei o formato. Perfeita coincidência. Coloquei a chave sobre o relevo e senti o encaixe exato. O som metálico que ecoou ao girá-la foi tão discreto que por um segundo achei que era imaginação. Mas quando levantei a aba interna do álbum, um compartimento falso se abriu. Dentro, um pendrive antigo, coberto por uma camada de fita adesiva e uma nota dobrada. Se eu não estiver mais aqui, procure dentro do que guardamos juntos. Assinado H. Meu peito gelou. Aquilo era mais do que uma lembrança, era uma mensagem do passado, deixada com precisão cirúrgica, como se Helena tivesse previsto que um dia eu precisaria ver aquilo. Apertei o pendrive na mão e olhei para o horizonte. O sol começava a nascer, tingindo o céu de vermelho. E eu entendi. O perigo não tinha começado agora. Ele vinha se desenhando há décadas, talvez desde antes da Clara nascer. Pensei em voltar para casa, mas descartei a ideia. Se o carro preto ainda estivesse me seguindo, voltar seria como entregar o que eu tinha encontrado. Precisava de um lugar com computador, mas sem deixar rastros. Lembrei do cybercafé que havia na cidade vizinha, onde eu costumava ir com Clara quando ela era criança, para imprimir fotos da escola. Seria perfeito. Peguei a estrada de novo, com o pendrive no bolso e a carta dobrada dentro da carteira. No caminho, a memória começou a fazer barulho. Lembrei de uma conversa antiga com Helena, pouco antes dela falecer. Ela estava pálida, mas lúcida, e me perguntou se eu confiava na família dela.
Na época, achei que era o delírio da doença. Respondi que sim, que sempre confiara. Ela apenas sorriu e disse: nem todos que dividem o sangue dividem a verdade. Na hora, achei poético. Agora, soava como um aviso. Quando cheguei à cidade, estacionei atrás de uma padaria e entrei no cybercafé disfarçado de curiosidade. Um garoto de boné e fone de ouvido nem levantou o olhar quando pedi para usar um computador. Pluguei o pendrive com as mãos trêmulas, esperando ver fotos antigas. Mas o que surgiu na tela foi o oposto de nostalgia. Pasta por pasta, havia documentos escaneados, contratos de imóveis, registros bancários e até uma planilha com colunas de nomes e valores. Tudo datado entre 1994 e 1996, os mesmos anos das fotos arrancadas. E no topo de várias dessas páginas, um carimbo em letras vermelhas: Confidencial, Escritório Teixeira em Lobo Advogados. Meu nome estava ali, o de Helena também. E mais abaixo, uma transferência bancária feita por alguém que eu não reconhecia. Eduardo Lobo. O sobrenome da Helena. O irmão dela. O sangue pareceu sumir do corpo. Eduardo havia movimentado centenas de milhares de reais em nome de Helena. E parte do dinheiro tinha vindo de uma conta conjunta que eu nunca autorizei. O que significava que ela sabia e que tentara consertar as coisas. Abri o último arquivo do pendrive. Uma gravação de voz. A data, 17 de agosto de 2001. O dia anterior ao que Helena foi internada pela última vez. Cliquei em play. A voz dela surgiu fraca, mas clara. Se você está ouvindo isso é porque eu falhei. Eu achei que poderia resolver sem envolver vocês, mas subestimei o que ele é capaz de fazer. Clara é esperta. Ela vai entender quando crescer. Por favor, Augusto. Se algo me acontecer, proteja-a. E nunca confie no Eduardo. Pausei a gravação, incapaz de respirar. Aquela era a primeira vez, em anos, que eu ouvia a voz dela fora das lembranças. E ela estava pedindo ajuda, do passado. Uma ajuda que chegou tarde demais. Fechei o pendrive. Tirei uma cópia dos arquivos e apaguei o histórico do computador. Quando me levantei para sair, o garoto do caixa finalmente levantou o olhar. Tudo certo, senhor. Assenti. Mas por trás dele, pelo reflexo da janela, vi o mesmo carro preto estacionado do outro lado da rua. Aquela gravação ainda ecoava dentro de mim, mesmo depois que fechei o pendrive. A voz da Helena, suave, cansada, quase um sussurro, soava como se tivesse atravessado o tempo só para me alcançar. Nunca confie no Eduardo. Repeti essa frase em silêncio umas 10 vezes, até ela perder o sentido, ou talvez ganhar outro. Porque agora eu entendia. O perigo que minha filha sentiu não era novo. Era uma herança maldita que vinha nos rondando desde antes dela nascer. Saí do cibercafé com passos lentos, tentando parecer natural. O garoto do caixa voltou a se distrair no celular, e isso me salvou. Atravessei a rua com o coração acelerado e entrei no carro sem olhar para trás. Mas no retrovisor vi o reflexo nítido de um movimento. O vidro do carro preto se abaixando devagar. Uma câmera, talvez. Ou algo pior. Arranquei o carro dali como quem foge de um incêndio. Peguei a estrada secundária, cortando entre chácaras e sítios, até que o sinal de celular sumiu de vez. Foi ali, no meio do nada, que decidi parar em uma velha estação de trem desativada. Helena adorava aquele lugar. Dizia que as coisas que esperam o trem são como memórias, quietas, mas sempre prontas para partir. Estacionei debaixo de uma figueira e desliguei o motor. O vento fazia o teto ranger, e o som dos galhos lembrava passos sobre madeira. Abri o álbum outra vez, agora com as mãos firmes. Eu sabia que ainda não tinha visto tudo. E foi ali, olhando o relevo sob o tecido, que percebi algo que tinha ignorado. Um pequeno envelope amarelado, preso entre as últimas páginas, selado com fita adesiva antiga. No canto, novamente a caligrafia dela. Helena. Mas diferente da carta anterior, essa estava intacta, como se tivesse sido escondida mais fundo.
Respirei fundo antes de abrir. O papel estalou como se reclamasse por estar sendo acordado. Dentro, uma única folha dobrada com cuidado e uma pequena foto 3x4 colada no centro. A foto era de um bebê, não era a Clara. E embaixo escrito à mão: Lucas, 1995. Meu corpo congelou. Nunca existiu nenhum Lucas na família. Pelo menos não que eu soubesse. Comecei a ler a carta. Augusto, se um dia você encontrar isto, é porque tudo veio à tona. Eu fiz o que achei que precisava fazer para proteger a Clara. Mas há algo que nunca consegui te contar. E talvez agora seja tarde demais. O que o Eduardo fez não foi apenas com o dinheiro. Ele mexeu com vidas. Com a nossa, com a minha e com a de um menino que nunca teve culpa de nada. Seja o que for, não o julgue. Apenas saiba que ele existe e que ele também está em perigo. Assinado H. Como sempre, senti o chão sumir. Um menino? Um filho que não era meu? Ou um parente perdido? Helena, minha Helena, havia escondido uma criança, ou um segredo ligado a uma. As datas batiam, 1995. O mesmo intervalo das fotos arrancadas. O mesmo período em que ela passou 2 meses viajando para cuidar da mãe. Uma história que eu nunca questionei. Fechei os olhos por alguns segundos, tentando respirar. O vento bateu mais forte, levantando poeira, e um trem fantasma passou na minha mente, levando consigo cada certeza que eu ainda tinha sobre a vida que construí. Se esse tal de Lucas era real, e se Eduardo estava envolvido, significava que tudo, absolutamente tudo, havia sido construído sobre mentiras. Lembrei do dia em que Eduardo me fez assinar aqueles papéis do inventário. Ele disse que era apenas uma transferência temporária de bens para evitar impostos. Lembro que Helena ficou tensa naquela semana. Discutimos, e ela chorou sem me explicar o motivo. Agora, tudo se encaixava. Ela sabia. Ela tentou me avisar. E quando não conseguiu, escondeu as pistas dentro do álbum. O mesmo álbum que agora colocava minha filha em perigo. Peguei o envelope, dobrei com cuidado e o coloquei dentro da capa do álbum. Mas antes de fechar, notei algo escrito no verso da folha, em letras menores. Se precisar de ajuda, procure o advogado Azevedo na Rua São Clemente, 418. Ele sabe da verdade. Mostre a ele o álbum, mas não confie em ninguém mais. O nome me soou familiar. Azevedo. Sim, era o mesmo advogado que me ajudou a vender um terreno anos atrás, depois da morte da Helena. Eu lembrava dele. Um homem discreto, com uma bengala de prata e olhos de quem sempre sabia mais do que dizia. Se ele ainda estivesse vivo, talvez tivesse respostas. Liguei o carro, mas antes de sair peguei o celular. Nenhum sinal de Clara. Nenhuma resposta, nem sequer o tique de mensagem entregue. A sensação de que ela também estava sendo vigiada me atravessou feito uma lâmina. Peguei a estrada rumo à cidade grande, o álbum sobre o banco, o envelope dentro dele e o pendrive escondido no bolso da jaqueta. A cada curva, lembranças antigas voltavam como fragmentos mal colados. A Helena sorrindo em um aniversário. O Eduardo chegando com presentes para a Clara. Os olhares rápidos entre eles, que na época eu achei ser apenas cumplicidade de irmãos. Mas e se não fosse? A culpa começou a se misturar com o medo. Não por ciúme, não por raiva, mas por ter sido cego demais para enxergar o que ela tentava me mostrar. Quando o sinal do celular voltou, decidi ligar para Azevedo. Esperei a ligação completar e uma voz idosa atendeu. Alô? Azevedo? É o Augusto, marido da Helena. Silêncio. Depois, um suspiro lento. Então, finalmente chegou a hora, hein, Augusto? Meu sangue gelou. Hora de quê? Perguntei. De terminar o que ela começou. A linha caiu. Fiquei parado no acostamento por longos segundos, o coração descompassado. O vento batendo no carro parecia sussurrar coisas que eu não queria ouvir. Helena, o menino, o dinheiro, o Eduardo, tudo se conectava, mas ainda faltava o elo central.
A razão pela qual Clara estava em perigo agora, tantos anos depois. E enquanto o motor voltava a roncar, percebi algo que me fez gelar a espinha. O banco de trás tinha marcas recentes de poeira removida, como se alguém tivesse estado ali. Um fio de cabelo preso no cinto de segurança. Loiro, fino, novo demais para ser meu. Não estava sozinho. Alguém havia entrado no carro. Talvez na pousada. Talvez no posto. Talvez naquela mesma noite. Segurei o volante com força e sussurrei, mais para mim do que para qualquer outro. Helena, o que você fez? E o que eles querem agora? O carro seguiu pela estrada, e com ele eu levava não apenas um álbum de lembranças, mas uma bomba relógio de verdades prestes a explodir. Demorei quase 3 horas para chegar até o endereço que Helena tinha deixado no verso da carta. Rua São Clemente, número 418, um prédio antigo, fachada descascada, com uma placa quase ilegível que dizia Azevedo em Associados, advocacia desde 1972. Estacionei o carro um quarteirão antes. O carro preto não estava à vista, mas aprendi naquelas últimas 24 horas que a ausência nem sempre é alívio. Às vezes é estratégia. Subi as escadas devagar, o álbum debaixo do braço, o pendrive no bolso. No segundo andar, uma porta entreaberta deixava escapar o som de uma velha máquina de escrever. Bati de leve. Uma voz rouca respondeu. Entre, Augusto. Eu estava te esperando. A sala cheirava a papel velho e café frio. Atrás de uma mesa coberta de pastas, um homem magro de cabelos totalmente brancos me observava com olhos cansados, o mesmo olhar que eu lembrava de 20 anos atrás. A bengala de prata encostada na parede confirmou o que eu já sabia. Era ele, o advogado Azevedo. Helena te deixou instruções, não é? Assenti, sem entender como ele podia saber. Ele apontou para a cadeira à frente da mesa. Sente-se. Isso demorou mais do que eu esperava. Sentei, a garganta seca. Ela deixou um pendrive e uma carta. Disse para procurar o senhor. Azevedo respirou fundo, abriu uma gaveta e tirou uma pasta azul. Então é hora de você saber a verdade inteira. Coloquei o pendrive sobre a mesa. Ele conectou num notebook antigo e em poucos segundos as pastas apareceram na tela. Eu já tinha visto parte daquilo. Os contratos, as transferências, os carimbos confidencial. Mas Azevedo abriu outra pasta que eu não conhecia. Chamava-se Registro Lucas, dossiê pessoal. O estômago virou. A primeira página era uma certidão de nascimento. Nome, Lucas Duarte Lobo. Data, 2 de agosto de 1995. Mãe, Helena Duarte Lobo. Pai, desconhecido. Senti o ar sumir. Meu Deus! Azevedo me olhou por cima dos óculos. Antes de qualquer coisa, Augusto, entenda, ela te amava. O que aconteceu foi uma tragédia criada pelo seu cunhado, o Eduardo. Engoli seco. Explique. Ele respirou fundo, como quem se prepara para abrir uma ferida antiga. Eduardo comandava um esquema de desvio de heranças e propriedades através de procurações falsificadas. Helena descobriu, mas ele a manipulou, usando o nome dela em algumas transferências para cobrir rastros. Quando ela percebeu a extensão do crime, tentou denunciar. Mas o Eduardo já tinha gente dentro da polícia, dentro do banco e dentro da própria família. Dentro da família? Interrompi. Ele assentiu. O pai dela era quem assinava as garantias. O irmão apenas executava. Helena ficou grávida nesse meio tempo. O menino, Lucas, nasceu em segredo. Ela o manteve escondido, com medo de que o Eduardo o usasse para silenciá-la. Pouco depois, Helena sumiu por 2 meses. Foi quando ela o deixou sob proteção de uma família amiga no interior. E quando voltou, nunca mais falou no assunto. Fiquei paralisado. Cada palavra parecia um golpe. Então ele, o Eduardo, ele sabia? Sabia. E tentou encontrá-lo, mas quando Helena morreu, tudo parou, até agora. Azevedo abriu outra pasta e virou o notebook em minha direção. Na tela, uma lista de movimentações recentes,
Datas, valores, nomes. Entre eles, algo que me fez sentir o chão sumir. Clara Duarte Lobo. Minha filha. Transferências de valores para uma conta no exterior, assinadas em nome dela. Mas eu sabia que não era possível. Clara não tinha acesso a nada disso. Isso é impossível. Sussurrei. Azevedo cruzou os dedos. Ou ela está sendo usada, ou alguém está usando o nome dela. Mas o fato de ela ter te mandado mensagem significa que descobriu alguma coisa. E quem está atrás de você agora? Quero que ela sabe. A sala pareceu encolher. O tic-tac do relógio na parede virou um trovão. Meu corpo inteiro tremia. E o menino? O Lucas? Onde ele está? Azevedo olhou para mim, sério. Sei apenas que ele cresceu com outro nome e que, há cerca de 3 meses, alguém começou a procurá-lo com insistência. Essas pessoas, os mesmos do carro preto, também apareceram por aqui. O ar ficou pesado. Azevedo fechou o notebook e disse: Você precisa sair daqui. O que Helena deixou com você é mais perigoso do que imagina. Aqueles documentos provam que Eduardo ainda movimenta dinheiro em nome de mortos. E o pendrive é a única cópia que resta. E o senhor? Perguntei. Não se preocupe comigo. Já vivi o suficiente para saber quando chegou a hora de pagar o preço. Ele se levantou, apoiando-se na bengala, e me entregou um envelope pardo. Leve isto. Dentro há o endereço de alguém que pode te ajudar. Mas prometa que, se algo acontecer comigo, você vai divulgar tudo. Assenti, mesmo sem saber como. Peguei o envelope e o álbum e saí sem olhar para trás. Quando desci as escadas, o som de uma buzina me fez parar. O carro preto estava lá, estacionado do outro lado da rua, como um caçador paciente. A porta do prédio se abriu atrás de mim. Azevedo apareceu à janela e gritou: Vá, Augusto, agora! Corri até o carro, entrei e arranquei. Pelo retrovisor, vi 2 homens entrando no prédio. Minutos depois, o som de sirenes ao longe. Meu coração martelava como um tambor. Eu sabia o que aquilo significava. Eles tinham vindo silenciar o único homem que sabia a verdade. Dirigi sem destino, com o envelope no banco e o pendrive escondido dentro do forro do álbum. O mundo parecia cada vez menor, e eu, cada vez mais cansado. Mas havia uma coisa que ainda me mantinha de pé. Clara. Ela sabia algo. Ela estava em perigo. E eu precisava encontrá-la antes que eles encontrassem a nós 2. Encostei o carro num posto abandonado e abri o envelope que Azevedo me dera. Dentro, uma única folha, escrita à mão. Se algo me acontecer, procure Dorival R., ex-jornalista da Gazeta Nacional. Ele conhece a história e deve um favor a Helena. Confie apenas nele. Abaixo, um endereço e uma anotação. Ele sabe onde Lucas está. Olhei para o papel por longos segundos. O vento lá fora fazia o letreiro do posto balançar. E o barulho lembrava o som de ferro se partindo. A história que Helena tentou enterrar estava acordando. E agora não era só sobre dinheiro ou traição. Era sobre uma vida esquecida. E talvez, sobre uma que ainda pudesse ser salva. Liguei o carro e segui rumo ao endereço, sem perceber que, a 2 quarteirões de distância, o mesmo carro preto seguia meus faróis. Cheguei à cidade indicada por Azevedo quando o céu já começava a escurecer. Uma cidade pequena, de ruas estreitas e casas antigas com fachadas descascadas. O endereço anotado no envelope me levou até uma casa térrea sem placa, com janelas sempre fechadas. Bati 2 vezes. Nada. Na terceira batida, uma voz rouca respondeu de dentro: Quem é? Um amigo da Helena Duarte Lobo, disse, firme. Silêncio. Ouvi o som de trincos, depois passos lentos. A porta se abriu apenas o suficiente para que um olho me observasse. O rosto que surgiu depois era o de um homem de uns 70 anos, barba por fazer, olhar cansado e curioso. Você é o Augusto. Assenti. Então entra logo antes que alguém te veja. O interior da casa cheirava a papel e tabaco antigo.
Havia pilhas de jornais amarelados sobre a mesa, recortes espalhados pelo chão e uma máquina de escrever coberta de poeira. Dorival Ribeiro, o nome que Helena deixara escrito, parecia viver no meio do próprio passado. Ele acendeu um abajur e sentou-se, observando-me em silêncio. Ela disse que um dia você viria, murmurou. Helena? Sim, sua esposa. Ela sabia que cedo ou tarde o Eduardo tentaria acabar o serviço. Tirei o álbum da mochila e coloquei sobre a mesa. O couro marrom parecia mais escuro sob a luz fraca, quase vivo. Dorival o abriu com cuidado, virando as páginas até encontrar a carta e o pendrive. Ela me contou sobre isso, disse com um tom de respeito raro, mas não imaginei que teria coragem de deixar tudo nas suas mãos. Eu preciso entender, Dorival, pedi. Quem é o menino? E por que o Eduardo ainda está atrás disso depois de tantos anos? O jornalista ficou em silêncio por alguns segundos, como se decidisse o quanto podia me contar. Depois levantou-se, abriu uma gaveta e tirou uma pasta surrada, marcada com fita vermelha. Dentro, havia fotos em preto e branco, cópias de documentos e recortes de jornal. Helena era mais corajosa do que você imagina, Augusto. Quando percebeu o tamanho do esquema do irmão, ela procurou ajuda. Eu era repórter de uma revista independente na época. Ela me procurou em segredo e me deu parte das provas. Esse pendrive, inclusive. Mas antes que a matéria fosse publicada, um incêndio destruiu o arquivo central da redação. 2 colegas morreram naquela noite. E eu entendi o recado. Fiquei mudo. Helena tinha arriscado tudo e pagou caro por isso. Ela estava grávida, não estava? Perguntei quase num sussurro. Dorival assentiu. O menino, Lucas, ela me contou. O pai biológico era alguém que tentou ajudá-la a sair da cidade. Um funcionário do banco que se recusou a continuar com as fraudes do Eduardo. Ele desapareceu pouco antes do parto, oficialmente, e mudou de país. Na prática, foi apagado. Helena salvou o bebê e o entregou para uma família no interior sob outro sobrenome. Ele me olhou nos olhos. Ela fez isso para proteger você e a Clara, porque sabia que, se Eduardo descobrisse o paradeiro do menino, usaria isso contra vocês. O chão pareceu se mover sob meus pés. Então o Lucas, ele está vivo? Está. Ou estava-me até pouco tempo. Dorival puxou uma foto recente impressa em papel comum. Um rapaz de uns 30 anos, cabelos escuros, expressão séria, posando em frente a um carro popular. Esse é ele. Hoje atende pelo nome de Rafael Moura. Mora em Porto Alegre. E adivinha quem o procurou há 2 semanas? Meu coração parou por um segundo. Eduardo. Ele confirmou com um aceno. E agora o mesmo grupo que te segue está atrás dele também. Fiquei em silêncio tentando juntar as peças. Helena, o dinheiro, a fraude, a criança escondida. E agora Clara, que me manda fugir e some sem deixar rastro. Tudo era parte do mesmo tabuleiro. Mas o que eu ainda não entendia era o papel dela nisso tudo. E minha filha, Dorival, por que ela me mandaria pegar o álbum? Como ela descobriu isso agora? Ele suspirou e acendeu outro cigarro. Porque ela começou a investigar a herança deixada pela sua sogra. Os mesmos documentos que o Eduardo usou para movimentar o dinheiro no passado voltaram a circular. Mas dessa vez, com a assinatura dela falsificada. Clara foi ao cartório, questionou as assinaturas e fez barulho demais. A notícia me atingiu como uma pancada. Minha filha, a mesma que ainda me ligava para perguntar se eu estava tomando os remédios, estava enfrentando o mesmo monstro que destruiu a mãe. E agora, ela estava sozinha. Dorival continuou. Ela conseguiu acessar parte dos registros e percebeu o padrão. Os mesmos nomes, as mesmas contas, os mesmos valores. Quando viu que você ainda guardava o álbum, entendeu que nele estava a prova que o Eduardo nunca conseguiu destruir. Por isso te mandou fugir, e por isso ela desapareceu logo depois. Meu corpo inteiro começou a tremer.
Eu via o rosto da Helena e da Clara misturados, o mesmo olhar firme e doce. Elas estavam conectadas até no modo de enfrentar o perigo, em silêncio, com coragem e com inteligência. E eu tinha passado anos sem ver o que estava diante de mim. Você precisa encontrar o Rafael antes do Eduardo, disse Dorival, quebrando o silêncio. Ele é a chave. É a última peça que falta para derrubar o Eduardo e libertar a sua filha. Peguei o álbum, o pendrive e a foto do rapaz. Quando estava prestes a sair, Dorival me segurou pelo braço. Cuidado, Augusto. Helena confiava em mim, mas esses homens, eles não têm limites. Se chegaram até mim, vão chegar até você. Assenti, e ele soltou meu braço. No olhar dele vi a mesma coisa que vi no da Helena no hospital. Resignação misturada com esperança. Saí da casa e percebi algo que gelou minha espinha. A esquina estava vazia, mas o silêncio era diferente. O tipo de silêncio que precede um estouro. Entrei no carro e liguei o motor. Foi aí que percebi, pelo espelho retrovisor, o reflexo do carro preto dobrando a esquina devagar, os faróis baixos, como se não quisessem ser notados. Eles tinham encontrado Dorival. E agora sabiam onde eu estava. Acelerei, virei a primeira esquina à direita e segui por ruas aleatórias até chegar à rodovia. O telefone começou a vibrar dentro do bolso. Um número desconhecido. Atendi com a voz trêmula. Pai? Era a Clara. O som da voz dela me fez parar o carro no acostamento. Meu Deus, filha, onde você está? Não posso falar muito. Eles estão me vigiando, mas eu sei quem o Lucas é e sei o que o Eduardo fez. A ligação cortou. Fiquei parado, o telefone ainda na mão, ouvindo apenas o som do vento. Mas no fundo, eu sabia. Ela estava viva e me guiando como a mãe fizera antes dela. Olhei a foto do rapaz mais uma vez e sussurrei. Rafael, ou Lucas, seja quem for, você é parte disso. E agora eu vou terminar o que elas começaram. Cheguei à pousada já depois da meia-noite. Era o mesmo tipo de lugar que havia me acolhido dias antes. Discreto, quase invisível, desses que vivem de viajantes cansados que só querem uma cama e silêncio. O letreiro piscava em neon vermelho. Pousada Recanto do Sol. Ironia, pensei. O sol era a última coisa que eu via há dias. A atendente, uma senhora de voz rouca e olhar cansado, me entregou a chave sem fazer perguntas. Quarto 9, seu Augusto. O café é das 7 às 10. O modo como ela disse meu nome me fez travar por um instante. Como a senhora sabe meu nome? Ela sorriu, seca. Consta na reserva. Ligaram mais cedo confirmando sua chegada. Minha pele arrepiou inteira. Eu não tinha feito reserva. Segurei a chave, disfarcei o susto com um sorriso e subi as escadas devagar, o coração batendo no pescoço. No corredor, o som do chão de madeira rangendo me fez lembrar do vento da antiga estação. Cada passo parecia anunciar algo que eu ainda não queria enfrentar. Entrei no quarto, travei a porta com a tranca de ferro e encostei uma cadeira sob a maçaneta. O álbum estava comigo, dentro da mochila, junto com o pendrive e a foto do rapaz. Lucas, ou Rafael. Tudo parecia mais pesado do que quando eu saíra da casa do Dorival. A primeira coisa que fiz foi ligar o celular. Nada de sinal. A Clara não mandara mais mensagens desde aquela ligação cortada. Olhei para o relógio. 00:17. O tempo parecia escorrer devagar, como se o mundo estivesse em pausa. Abri o álbum mais uma vez, como quem procura ar. Passei pelas fotos que já conhecia e parei na imagem da Helena com a Clara ainda bebê. O olhar dela, firme e triste, parecia o de alguém que sabia que um dia essa foto seria uma pista. Toquei o rosto dela com os dedos e por um instante senti o mesmo arrepio que senti no dia em que ela morreu. Como se de algum modo ela ainda estivesse tentando me avisar de alguma coisa. Foi quando ouvi o som. 3 batidas secas, discretas, vindas da porta. Olhei o relógio de novo. 00:31. Tarde demais para ser qualquer hóspede. Fiquei em silêncio,
respirando o mais baixo possível. As batidas se repetiram, agora mais firmes. Senhor Augusto? A voz era masculina, controlada, sem pressa. Temos algo para lhe entregar. Não respondi. Peguei o álbum, escondi-o dentro da mala e empurrei sob a cama. Fui até a janela. O quarto dava para o estacionamento. Lá embaixo, 2 carros pretos. O mesmo modelo que eu tinha visto desde a primeira noite. Os faróis apagados. Mas era impossível não reconhecê-los. A voz do corredor insistiu. Sabemos que o senhor está aí. Só queremos conversar. Conversa. A palavra mais perigosa que existe quando vem de alguém que você não conhece. Peguei o celular. Ainda sem sinal. Tentei abrir a janela, mas ela estava emperrada. Ouvi um estalo vindo da porta. O som metálico de alguém tentando forçar a tranca. Meu corpo reagiu antes da mente. Corri para o banheiro, fechei a porta e fiquei em silêncio. O coração parecia querer escapar do peito. As batidas cessaram por alguns segundos. Depois vieram mais fortes. A cadeira cedeu. A maçaneta girou. Ouvi passos entrando no quarto. Pelo som, eram 2. Vozes baixas. Procura o álbum. Meu sangue gelou. Eles sabiam o que queriam. Um dos homens abriu gavetas, outro mexia na cama. Por baixo da porta do banheiro, a luz da lanterna varreu o chão. E então ouvi: não tá aqui. Deve ter levado com ele. Um terceiro som surgiu, mais grave, mais calmo. Um terceiro homem tinha entrado, e quando ele falou, reconheci a voz: Eduardo. Não, ele não saiu daqui ainda. Augusto nunca foi rápido para fugir. Aquela voz, fria e quase divertida, me levou direto a 1998, o Natal em que ele me chamou de irmão e me abraçou como quem enterra uma faca nas costas. O mesmo tom, a mesma tranquilidade venenosa. Procurem bem, ele sabe demais agora. Minha respiração ficou curta. A maçaneta do banheiro girou e o som do ferro rangendo me fez pensar que seria o último barulho que eu ouviria. Mas então, um toque de celular. Um dos homens atendeu. Senhor, encontramos. A filha dele. Sim, a Clara. Silêncio. Depois, Eduardo. Deixa ela viva. Por enquanto. O barulho da porta se fechando ecoou no quarto. Ouvi os passos se afastando, o som dos motores sendo ligados e o silêncio voltando. Esperei 10 minutos antes de sair. Quando o fiz, as mãos ainda tremiam. O quarto estava revirado, mas o álbum seguia ali, intacto, sob a cama. A foto do Lucas havia caído no chão. Peguei-a e senti algo atrás. Uma anotação escrita com letra apressada. Se me encontrar, não confie em ninguém. Nem nela. Nela? Clara? Ou Helena? Meu corpo inteiro gelou. A caligrafia era recente e o papel novo demais. Lucas, ou Rafael, deixara aquilo para mim, o que significava que ele também sabia que eu estava sendo seguido. Sentei na beira da cama, o álbum no colo, e percebi que o jogo já não era apenas sobre o passado. Agora havia uma caçada em curso. 3 pessoas, eu, minha filha e o filho perdido da mulher que eu amei. E um homem no comando, o mesmo que destruiu tudo décadas atrás. Eduardo estava vivo, ativo e mais perigoso do que nunca. A primeira luz do amanhecer começou a invadir o quarto quando decidi sair dali. Não havia mais tempo para fugir. Se eles tinham achado a Clara, eu precisava agir antes que ela virasse mais um nome apagado da nossa história. Peguei o álbum, o pendrive e a foto com a mensagem e fui embora pela porta dos fundos da pousada, sem olhar para trás. O asfalto ainda estava úmido da madrugada e o frio cortava o rosto, mas eu sentia uma clareza que não sentia há anos. O medo tinha virado combustível. Liguei o carro e sussurrei como se Helena ainda pudesse me ouvir. Eles querem apagar tudo, mas agora quem escreve sou eu. Enquanto o carro ganhava velocidade, eu sabia exatamente o que viria a seguir. O confronto. Não por vingança, mas por justiça. Por Helena, por Clara e até por aquele menino esquecido que agora me avisava de longe para não confiar em ninguém.
Dirigi por quase 3 horas sem parar, seguindo o instinto mais do que o mapa. A estrada parecia um rio de asfalto correndo para lugar nenhum. O sol começava a nascer, e com ele vinha aquela sensação amarga de quem sobreviveu mais uma noite, mas sabe que o dia seguinte não promete alívio, só luta. No banco do passageiro, o álbum. Dentro dele, o pendrive. Na minha mente, a voz do Eduardo ecoando como um zumbido de veneno. Deixa ela viva, por enquanto. Essas 3 palavras me acompanharam como fantasmas a cada curva, por enquanto. O tipo de promessa que não espera muito tempo para ser cumprida. Eu já não era o homem pacato que passava as tardes na varanda cuidando das plantas e esperando o telefone tocar. Alguma coisa dentro de mim tinha virado ferro. Helena, Clara, até o menino esquecido. Eles precisavam de mim agora, mesmo que não soubessem. E eu não ia mais correr. Não depois de ver até onde esse homem estava disposto a ir. Pare o carro em uma área rural, onde uma antiga casa de colônia servia de abrigo para mochileiros. Pedi um quarto no andar de cima, paguei em dinheiro e usei um nome falso, Rogério Moura, o primeiro que me veio à cabeça. O dono nem questionou. Só entregou a chave e apontou o caminho das escadas com o queixo. Lá em cima, o quarto cheirava a madeira úmida e gasolina, mas era discreto, e isso bastava. Coloquei o álbum sobre a cama, tirei o pendrive e comecei a planejar. Não era mais questão de proteger lembranças. Era questão de provar o que Helena começou e Eduardo tentou apagar. Abri o notebook velho que eu ainda carregava. Uma relíquia da época em que Clara fazia trabalhos da escola. Demorou a ligar, mas quando a tela acendeu, senti uma espécie de ritual começar. Copiei todos os arquivos do pendrive para o computador e, em seguida, fiz 3 cópias novas em pendrives comuns que eu havia comprado num posto dias atrás. Um deles guardei comigo. O segundo, coloquei num envelope endereçado a Dorival, se ele ainda estivesse vivo. O terceiro, deixaria num lugar público, de onde ninguém pudesse apagá-lo. O medo agora era o mesmo que guiava a Helena. O medo de desaparecer, sem deixar prova. Abri os documentos novamente. Revisei um por um. Contratos falsificados, transferências, nomes de empresas fantasmas. Eduardo usava o mesmo padrão há décadas, sempre mudando apenas o intermediário. E um dos nomes se repetia em quase todas as transações recentes. L. Moura. O mesmo sobrenome usado por Lucas. Meu estômago travou. Ou ele estava envolvido, ou alguém estava usando sua identidade como isca. De qualquer forma, a ligação entre os dois era o fio que Eduardo queria cortar. E eu não ia deixar. Desci até a recepção e pedi ao dono da hospedaria se havia algum lugar por perto onde eu pudesse imprimir documentos. Ele indicou uma loja de informática na cidade vizinha, a uns 15 minutos de carro. Saí imediatamente, com o pendrive e o álbum escondidos dentro de uma mochila de pano. A cidade ainda despertava. Padarias abrindo, caminhões de entrega, uma normalidade que parecia zombar de mim. Na loja, um rapaz jovem me atendeu. Preciso imprimir alguns arquivos, mas em papel timbrado, entende? Preciso que pareçam oficiais. Ele olhou desconfiado. Assuntos pessoais, senhor. De família, respondi, com um sorriso que eu mesmo não reconheci. Enquanto ele imprimia, olhei ao redor. Câmeras no teto, uma janela lateral, 2 saídas. A cada ruído, eu imaginava os passos de Eduardo se aproximando. Quando terminei, saí com uma pasta cheia de provas e fui direto ao correio. Enviei os envelopes para 3 destinos. Um para Dorival Ribeiro, outro para o jornal local e o terceiro para mim mesmo, endereçado ao meu antigo endereço, como garantia de registro. Era a velha técnica dos jornalistas. Se algo acontecer, as provas já estão em movimento. De volta à hospedaria, sentei na cama e respirei fundo. O plano ainda não estava completo, mas a primeira etapa estava feita. Agora eu precisava encontrar o Rafael, o menino que a Helena salvara e que, de alguma forma, ainda era o ponto central de tudo.
O envelope que Dorival me dera antes de eu fugir trazia uma anotação extra, quase invisível, rabiscada no canto inferior. Contato seguro. Posto Via Leste, quilômetro 142, sentido sul. Procure o nome Silva. Peguei o carro e segui. O céu já escurecia quando cheguei ao posto. O movimento era pequeno, apenas 2 caminhoneiros e um atendente sonolento. Entrei na lanchonete anexa e pedi um café. Procuro o Silva, disse quase num sussurro. O garçom assentiu e desapareceu pelos fundos. Minutos depois, um homem alto de barba rala sentou à minha frente. Você é o Augusto? Sou. Ele pediu para te entregar isso. Colocou um envelope sobre a mesa e se levantou. Não diga que nos encontramos. Abri o envelope e encontrei uma única folha impressa com uma foto. Rafael, o mesmo rosto que Dorival mostrara, em frente a uma casa simples, com o endereço escrito à mão. Rua Vicente, 28, bairro São José, Porto Alegre. E uma frase abaixo, escrita em tinta vermelha. Ele já sabe que estão vindo. Vá antes do amanhecer. Meu coração disparou. Se eu conseguisse chegar lá antes dos homens de Eduardo, talvez ainda houvesse tempo. Mas enquanto guardava o envelope, percebi o reflexo no vidro da lanchonete. Um carro preto estacionava na bomba mais distante. Não precisava ver a placa. Sabia exatamente quem era. Saí calmamente, paguei o café e entrei no carro. Mas em vez de fugir, fiquei parado, o motor desligado. O plano silencioso de Helena tinha sido se esconder. O meu seria o contrário. Eles queriam me apagar, mas eu ia me deixar ser visto, no lugar e na hora certa, com cada movimento calculado, para que se me tirassem do caminho, o mundo visse. Peguei o celular, gravei uma mensagem curta e programei o envio automático. Se receberem isso, significa que não consegui chegar até ele. Dentro do álbum estão as provas. Enviem ao jornal. Assinado Augusto Duarte Lobo. Era isso. Meu testamento em forma de arquivo. Mas não era um adeus. Era uma promessa. Enquanto o carro preto se aproximava lentamente, liguei o motor e sussurrei. Vamos ver se vocês ainda gostam de caçar. A chuva começou antes de eu chegar à cidade. Grossa, pesada, quase simbólica, como se o céu resolvesse limpar o que estava prestes a acontecer. Porto Alegre dormia sob trovões e eu seguia pelas avenidas vazias com o farol refletindo poças e sombras. No banco do passageiro, o álbum. No porta-luvas, a arma que eu nunca pensei em precisar. Herança de um passado de fazenda, guardada por anos apenas para segurança. Agora, ela parecia parte de mim. O endereço que Dorival deixara, Rua Vicente, 28, ficava num bairro afastado, de casas baixas e iluminação precária. Quando estacionei, já passava das 2 da manhã. As luzes estavam apagadas. Por um momento pensei que era tarde demais, mas então vi uma sombra se mover na janela. Desci do carro, o coração acelerado. Bati 2 vezes, e uma voz masculina respondeu. Quem é? Amigo da Helena Duarte Lobo. Silêncio. Depois, o som da tranca sendo girada. A porta se abriu, e lá estava ele. O mesmo rosto da foto, só que agora vivo, real, com olheiras profundas e expressão cansada. Os olhos dele, escuros e desconfiados, me mediram de cima a baixo antes de suavizarem um pouco. Então é você, disse. Ela disse que um dia viriam. Entramos. A casa era simples, quase vazia. Uma mesa, 2 cadeiras, uma estante com livros e uma chaleira no fogão. Sou o Rafael, ou Lucas, se preferir. Mas acho que você já sabe disso. Assenti. Ela me deixou o álbum, e agora todo mundo parece querer ele. Ele sorriu amargo. Não é o álbum. É o que ele prova. A Helena não me salvou só de um homem. Ela me salvou de um sobrenome. Sentamos à mesa. A chuva batia forte nas telhas e cada trovão parecia marcar uma lembrança que voltava. Você sabe que o Eduardo ainda está vivo? Perguntei. Sei. Ele tentou me achar há meses.
Mandou gente atrás de mim dizendo que eu tinha algo dele. E você tem? Insisti. Rafael respirou fundo, foi até o quarto e voltou com uma caixa metálica nas mãos. Ela deixou isso comigo. Disse que, um dia, se um homem mais velho viesse procurar, eu devia mostrar. A caixa estava enferrujada, mas intacta. Dentro, um envelope grosso, uma foto da Helena com um bebê, ele e um bilhete amarelado. Rafael, se estiver lendo isso, significa que falhei. Guarde esta caixa até que Augusto venha. Juntos, vocês vão encerrar o que começou. E se um dia virem Clara, confiem nela. Ela é o elo. Meu corpo arrepiou. O nome da Clara estava ali, a ligação final. Você falou com ela? Perguntei. Sim, ontem. Ela me ligou de um número diferente. Disse para eu não sair de casa hoje e para esperar você. Então ela sabia que eu viria? Sabia, e que eles viriam também. O barulho do motor do lado de fora respondeu por nós. Faróis cortaram a cortina da janela. 3 carros. O preto na frente. Rafael correu até a cozinha, apagou as luzes e fechou a cortina. Eles acharam. Eu tirei o álbum da mochila e entreguei a ele. Tem um pendrive dentro, as provas. Se eu não sair daqui, você entrega pro Dorival ou pra imprensa. E você? Eu já tô cansado de fugir. O primeiro vidro se quebrou antes que eu terminasse a frase. Um coquetel Molotov caiu no quintal, iluminando o jardim. A casa tremeu com o impacto. Pelo fundo, gritou Rafael, mas eu já estava indo em direção à porta da frente, o álbum nas mãos. O som da chuva misturado ao fogo criava uma espécie de sinfonia apocalíptica. Abri a porta e lá estava ele, Eduardo. De terno, mesmo sob a chuva, com aquele mesmo sorriso polido de quem acha que controla tudo. Você sempre foi previsível, Augusto. E você sempre foi covarde, respondi. Ele riu. Covarde é quem precisa esconder filhos dos outros para se sentir pai. O sangue subiu na mesma hora, mas eu não me movi. Aprendi com a Helena que o silêncio às vezes corta mais fundo do que o grito. Acabou, Eduardo. Eu tenho tudo. As contas, os nomes, os documentos. O mundo vai saber. Ele deu um passo à frente. Você acha que vai ter tempo para isso? Atrás dele, 2 homens armados se posicionaram. Rafael surgiu na porta dos fundos, tentando escapar, mas um terceiro o interceptou. O som de um tiro ecoou seco, cortando o trovão. Gritei o nome dele, mas o corpo já estava no chão. Eduardo olhou para mim com o mesmo olhar que eu vira quando ele me convenceu a assinar o inventário, anos atrás. Alguns segredos precisam morrer, Augusto. Ele levantou o braço apontando a arma, mas antes que atirasse, uma voz gritou de trás dele. Larga isso, tio. Era a Clara, encharcada, com o rosto cortado por lágrimas e chuva, segurando o celular na mão. Tá tudo gravado. Cada palavra. Eduardo virou surpreso. Você? Eu segui você desde o hotel, disse ela. Instalei rastreadores nos seus carros. Você nunca aprendeu a olhar para trás. O segundo tiro não veio da minha arma. Veio de longe, de um dos capangas que se apavorou com a cena. Eduardo cambaleou, levando a mão ao peito. A chuva começou a lavar o sangue da calçada e, por um instante, o som da tempestade engoliu tudo. Corri até Clara, abracei-a com força. Ela tremia. Ele não vai mais machucar ninguém, sussurrou. O celular ainda gravava, a tela iluminando o rosto dela com uma luz azul. Rafael ainda respirava, fraco, mas vivo. Você terminou o que ela começou, murmurou antes de apagar. Ambulâncias chegaram minutos depois, chamadas por alguém do bairro que vira o fogo. A polícia também. Mas eu já sabia. Nada daquilo seria simples. Eduardo tinha raízes, contatos, dinheiro. Mas dessa vez, ele não tinha mais silêncio. A verdade estava espalhada. Pendrives, e-mails programados, gravações. O plano de Helena, o plano de Clara, o meu. 3 gerações amarradas por um mesmo fio. A justiça em silêncio. Enquanto os bombeiros apagavam o fogo,
Olhei para o álbum encharcado que segurava. As fotos estavam borradas, mas ainda visíveis. Helena sorrindo, Clara bebê, e uma página onde alguém, talvez ela, talvez o destino, escrevera à caneta: nada fica escondido para sempre. Aquela noite acabou ali, entre sirenes e chuva. Mas a história, ainda não. A manhã seguinte nasceu cinza. A chuva tinha parado, mas o chão ainda sangrava a cor da noite anterior. As ambulâncias já tinham ido. Os policiais também. Ficou só o cheiro de fumaça, terra molhada e verdade. Uma mistura que o tempo não apaga fácil. Sentei no meio-fio da calçada, coberto por um cobertor que um dos vizinhos me emprestara. O álbum repousava ao meu lado encharcado, as páginas coladas umas nas outras. De vez em quando eu o abria devagar, tentando salvar o que restava das fotos, mas parecia inútil. A maioria delas agora era só sombra, tinta e lembrança. Clara estava encostada em uma ambulância, falando com um policial. O rosto dela, mesmo pálido e cansado, ainda carregava o mesmo olhar da mãe, aquele misto de doçura e firmeza que só quem sobrevive à dor entende. Quando ela me viu, se aproximou devagar, coberta por um casaco largo demais. Pai. A voz dela veio trêmula, como se ainda testasse o som de me chamar assim depois de tudo. Você tá bem? Perguntei. Ela assentiu, mas as lágrimas vieram antes das palavras. Acabou, pai. Acabou de verdade. Eu quis acreditar, mas sabia que essas coisas nunca acabam de verdade. O corpo de Eduardo tinha sido levado, mas a influência dele ainda corria nas veias de muita gente. Mesmo assim, o medo parecia ter ido embora com ele. O tipo de paz que nasce depois do estrondo, quando o silêncio finalmente soa diferente, não vazio, mas limpo. Clara se sentou ao meu lado, e por alguns minutos nós não dissemos nada. Apenas ficamos ali, respirando o mesmo ar, o mesmo alívio, o mesmo luto. Até que ela perguntou: você sabia sobre o Lucas? Olhei para ela, hesitante. Sabia. Agora. Helena deixou tudo para que um dia a gente descobrisse. Mas ela também deixou outra coisa. Peguei o álbum molhado e tirei uma das últimas páginas. Atrás dela, colada com fita adesiva já desbotada, havia uma folha seca de flor. Margarida, a preferida da Helena. E no meio dela, um bilhete quase apagado pela umidade. Quando tudo terminar, não volte para a casa antiga. Construa outra, mas dessa vez só com quem ficou. Entreguei o bilhete a Clara. Ela leu em silêncio e depois me olhou com um sorriso triste. Ela sempre soube, não é? Sempre. Helena nunca planejou sobreviver a isso. Ela planejou que a gente sobrevivesse. O barulho de um carro se aproximando nos fez virar. Era uma viatura escoltando uma ambulância. Dentro dela, Rafael, vivo, com o ombro enfaixado. Os paramédicos disseram que ele teve sorte. Quer vê-lo? Perguntou um dos enfermeiros. Assenti. Entrei no veículo, o coração pesado. Ele estava pálido, os olhos semicerrados, mas consciente. Quando me viu, sorriu de leve. Ela conseguiu, não é? Murmurou. Helena. Conseguiu, respondi. E agora a gente precisa continuar. Ele fechou os olhos, como quem entende o peso da palavra continuar. A ambulância seguiu viagem e eu fiquei observando as luzes vermelhas se afastando pela rua molhada. Clara encostou a cabeça no meu ombro. Nenhum de nós falou por alguns minutos. Não havia mais perguntas a fazer. As respostas estavam espalhadas em pedaços de papel, áudios antigos, lembranças e cicatrizes. Dias depois, os jornais começaram a publicar as matérias. Esquema de fraude e lavagem de heranças exposto após denúncia anônima. O nome do Eduardo aparecia, mas o nosso não. Exatamente como Helena queria. A história viralizou nas redes. Vídeos, postagens, comentários, todos falando de uma mulher que tentou denunciar o próprio irmão e foi silenciada. Poucos sabiam o nome dela, mas eu sabia.
Era o suficiente. Ela finalmente tinha sido ouvida. A polícia pediu que eu deixasse a cidade por um tempo, por segurança. Clara insistiu em vir comigo. Pegamos a estrada uma semana depois, rumo ao litoral norte, o mesmo destino que Helena sempre sonhou em conhecer, mas nunca teve tempo. Chegamos perto do entardecer, e o mar parecia maior do que eu lembrava. Ou talvez eu tivesse encolhido nos últimos anos. Alugamos uma casinha simples com varanda e vista para o horizonte. Nos primeiros dias, dormi pouco, ainda ouvindo o som dos tiros e da chuva misturados nos sonhos. Mas Clara estava ali, e isso bastava para não me perder. De manhã, ela fazia café e abria o notebook para estudar. Queria terminar a faculdade, mesmo depois de tudo. Às vezes eu a observava e via traços da mãe em cada gesto. A calma, a força, o silêncio. Um mês se passou assim, até o dia em que recebi uma carta, sem remetente. Dentro, uma única foto. Helena jovem, sorrindo na beira da praia. No verso, uma frase escrita em tinta azul. Agora você chegou. Não havia assinatura, mas não precisava. Era dela. Talvez Clara tenha achado entre as coisas antigas e colocado no correio. Ou talvez a vida tenha maneiras estranhas de encerrar seus próprios ciclos. Enterrei a foto na areia perto da água e fiquei observando as ondas levarem o resto da tarde. Não chorei. Só respirei. Pela primeira vez em anos, em paz. À noite, sentei na varanda com uma manta e o álbum ao meu lado. As fotos secaram, mas ficaram manchadas, como memórias antigas que se recusam a apagar completamente. Clara saiu do quarto, trouxe 2 canecas de chá e se sentou comigo. Tá pensando nela? Perguntou. Em todas elas, respondi. Na sua mãe. Em você. E nele também. Rafael vai sobreviver. Ela sorriu. Então acabou. Acabou o medo, disse. O resto a gente aprende a conviver. Ficamos em silêncio, olhando o mar. O som das ondas parecia o mesmo de anos atrás, quando Helena ria e Clara corria pela areia com um balde vermelho. Agora o cenário era outro, mas o sentimento era o mesmo. Vida. Antes de dormir, escrevi uma última anotação na contracapa do álbum, onde tudo começou. A casa caiu, mas o amor ficou. Helena, nós conseguimos. Fechei o álbum devagar, encostei-o sobre a mesa e apaguei a luz. A noite estava calma, sem carros, sem passos, sem fantasmas. Só o som distante do mar e o tipo de silêncio que pela primeira vez em muito tempo não assustava. Era o silêncio da paz. O tipo que vem quando a justiça finalmente se confunde com o amor. E ali, naquele instante simples, percebi. A história que Helena começou com uma foto antiga finalmente tinha chegado ao fim. Não com gritos, não com vingança, mas com redenção.